Imagine acordar todos os dias, sabendo que seu país pode desaparecer, não por causa de uma guerra, nem por um terremoto, mas porque o oceano está avançando, centímetro por centímetro. Existe um lugar onde esse medo faz parte da rotina. Um país tão isolado que muita gente nem sabe que ele existe. Um país onde o dia começa antes de qualquer outro lugar do planeta, onde o ponto mais alto tem apenas 3 metros acima do nível do mar, e onde cientistas acreditam que parte do território pode desaparecer nas próximas décadas. Estamos falando de Kiribati, um pequeno conjunto de ilhas perdido no meio do Oceano Pacífico, que pode se tornar o primeiro país da história moderna a desaparecer completamente do mapa. Mas como um país inteiro chegou a essa situação? E será que ainda existe uma forma de salvá-lo? Encontrar Kiribati em um mapa já não é uma tarefa fácil. No meio da imensidão do Oceano Pacífico, suas pequenas ilhas parecem apenas pontos perdidos, cercados por milhares de quilômetros de água. Para chegar até lá, a viagem já é uma aventura. Existem pouquíssimos voos por semana. Em muitos casos, é preciso cruzar continentes inteiros, fazer escalas em outros países do Pacífico e pagar uma das passagens mais caras da região. Esse isolamento moldou praticamente toda a história de Kiribati. Com pouco mais de 100 mil habitantes espalhados por dezenas de ilhas, o país vive distante das grandes rotas comerciais, do turismo internacional e até mesmo das notícias. Enquanto milhões de pessoas sonham em visitar destinos famosos como Havaí, Bora Bora ou Maldivas, Kiribati permanece praticamente invisível para o restante do planeta. Mas esse isolamento esconde uma característica única. Existe algo que acontece todos os dias em Kiribati, antes de qualquer outro lugar do mundo. Para entender isso, precisamos falar de uma das linhas imaginárias mais curiosas já criadas pela humanidade. Existe um motivo pelo qual Kiribati é conhecido como o país onde o amanhã começa. Todos os dias, antes de qualquer outro lugar do planeta, o Sol nasce primeiro nessas pequenas ilhas perdidas no Oceano Pacífico. Isso acontece por causa de uma linha imaginária que corta o planeta, a linha internacional da data. Ela funciona como uma fronteira entre um dia e o outro. Quando você atravessa essa linha em uma direção, avança um dia no calendário. Se atravessar no sentido contrário, volta um dia. Parece estranho, mas é exatamente isso que acontece. Imagine embarcar em um avião na segunda-feira e aterrissar na quarta, ou sair de um país na sexta-feira e chegar ao destino ainda na quinta. Parece viagem no tempo, mas é apenas a forma que o mundo encontrou para organizar os fusos horários. Durante muitos anos, essa linha passava bem no meio de Kiribati. O resultado era um verdadeiro caos. Enquanto uma parte do país já estava vivendo a segunda-feira, a outra ainda estava no domingo. O mesmo governo precisava administrar 2 dias diferentes ao mesmo tempo. Empresas tinham dificuldade para trabalhar. Famílias não conseguiam nem marcar reuniões no fim de semana sem fazer contas. Era uma situação tão absurda que, em 1995, o governo tomou uma decisão inédita. Eles convenceram o mundo a mudar uma linha imaginária que existia há décadas. Tudo para que o país inteiro pudesse viver no mesmo dia. Em vez de aceitar que parte da população viveria um dia atrás da outra, Kiribati simplesmente alterou seu fuso horário. Na prática, a linha internacional da data foi desviada para contornar o país. É por isso que, quando você olha um mapa dos fusos horários, encontra um enorme zigue-zague no meio do Oceano Pacífico. Aquela curva existe por causa de Kiribati. Graças a essa mudança, todas as ilhas passaram a compartilhar o mesmo calendário, mas havia outro efeito inesperado. Kiribati passou a ser oficialmente o primeiro país do planeta a receber cada novo dia. É ali que começam os aniversários, os feriados, o Natal e, principalmente, o Ano Novo. Enquanto grande parte do mundo ainda está encerrando o dia anterior, os moradores de Kiribati já estão vivendo o amanhã. Essa curiosidade colocou o pequeno país no mapa. Mas existe uma ironia difícil de ignorar. O mesmo país que vê o futuro chegar antes de todos pode ser um dos primeiros a desaparecer da Terra. E o motivo não está em guerras, nem em terremotos. Está no próprio oceano que cerca essas ilhas. Quando finalmente se chega a Kiribati, tudo parece diferente. Não existem grandes cidades, não existem rodovias, nem arranha-céus. A capital, Tarawa, pode ser atravessada praticamente inteira em pouco mais de 1 hora de carro. Existe apenas uma estrada principal que liga quase toda a ilha. De um lado, o oceano. Do outro, uma enorme lagoa de águas cristalinas. Em alguns trechos, a faixa de terra é tão estreita que parece que o mar pode invadi-la a qualquer momento.
É difícil acreditar que mais de 100 mil pessoas chamam esse lugar de lar. A vida acontece em um ritmo completamente diferente. As crianças voltam da escola andando descalças. As famílias passam boa parte do dia reunidas perto da água. Peixes e frutos do mar fazem parte da alimentação diária. Há apenas um shopping considerado moderno. Um dos restaurantes mais sofisticados do país também é um dos únicos. Grande parte dos produtos consumidos precisa ser importada. Mesmo assim, os moradores demonstram um forte sentimento de pertencimento. Para eles, Kiribati não é apenas um país, é casa. Existe um detalhe que torna tudo ainda mais preocupante. O ponto mais alto de Kiribati possui apenas 3 metros acima do nível do mar. Em muitas áreas, o solo está apenas 1 metro acima das ondas. Durante marés mais intensas, o oceano invade ruas, quintais e áreas residenciais. Para reduzir os impactos, quebra-mares foram construídos em diversos trechos da costa. Manguezais também estão sendo plantados para diminuir a erosão. Mas muitos especialistas acreditam que essas medidas talvez não sejam suficientes. Se o nível do mar continuar subindo, parte do território poderá desaparecer. Esse cenário criou uma expressão que ficou conhecida em todo o mundo: refugiados climáticos. Algumas famílias já estudam a possibilidade de viver em países como Austrália e Nova Zelândia. O próprio governo buscou alternativas para garantir um futuro à população. Mas abandonar Kiribati não é uma decisão simples. Ali estão suas histórias, suas tradições, suas lembranças. Ninguém quer deixar para trás o lugar onde nasceu. Apesar do tamanho reduzido, Kiribati ocupa uma posição estratégica no Oceano Pacífico. Durante a Segunda Guerra Mundial, suas ilhas foram palco de importantes batalhas entre Estados Unidos e Japão. Hoje, o interesse internacional continua. China, Austrália e outros países acompanham de perto o futuro desse arquipélago. Além da localização privilegiada, Kiribati possui uma enorme área marítima rica em recursos pesqueiros. Seu território terrestre é pequeno, mas seu território marítimo está entre os maiores do planeta. Talvez a maior riqueza de Kiribati nunca tenha sido a terra, mas sim o oceano que a cerca. Kiribati é um lugar cheio de contrastes. É o primeiro país a receber um novo dia, mas talvez seja um dos primeiros a perder parte do seu território. É um país pequeno, quase invisível no mapa, mas sua história chama a atenção do mundo inteiro. Enquanto o oceano continua avançando, seus habitantes seguem vivendo normalmente. Pescam, trabalham, criam seus filhos e esperam que as próximas gerações também possam chamar esse pequeno pedaço de terra de lar. Talvez, da próxima vez que você olhar o mapa mundi, procure por Kiribati, porque um dia, esse pequeno país pode simplesmente deixar de existir.